que a gente vai ver agora vai ser a análise diferencial dos movimentos dos fluidos. Então a gente já viu, né, as equações básicas na forma integral, então agora o nosso objetivo é desenvolver as equações básicas, só que na forma diferencial. Tá? Então o foco é diferente. Quando a gente estava analisando a forma integral, então a gente estava mais focado no efeito global, né? Então qual que é a força que isso iria resultar, qual que era o esforço que a gente acaba tendo com determinado movimento do fluido. Então a gente estava interessado mais num parâmetro geral do comportamento do fluido. Já a análise diferencial, o foco muda um pouco. Por quê? Porque agora a gente não está só focado, a gente não vai estar mais focado nesse movimento global. A gente está focado no movimento do fluido, como que o fluido vai se comportar, né? Então, como por exemplo vai ser o perfil do escoamento. Então a gente está focado na partícula, né? No movimento do fluido, e não agora mais no que esse fluido vai causar no ambiente. Basicamente essa é a grande diferença. E a gente vai estudar tanto a equação da conservação da massa quanto a equação da quantidade de movimento. Então a gente vai desenvolver as duas. Vamos começar pelo mais simples, que é a da massa. Tá? Então vamos lá. Como temos interesse na equação diferenciais, a nossa análise será em termos do sistema e volume de controle infinitesimais. Então a gente novamente vai partir de um volume de controle infinitesimal, e vocês vão ver que agora a gente vai ficar trabalhando bem com as velocidades do escoamento, principalmente ali perfil de escoamento. Isso aí acaba sendo bem importante agora. Então vamos lá, vamos desenvolver a nossa equação de conservação da massa. Tá? Novamente não é nada muito complicado não. Então a gente tem aqui o nosso volume de controle, ele tem dx, dz e dy aqui, tá? Os comprimentos da minha partícula, desse meu volume de controle. No eixo x a gente tem velocidade u, no eixo y velocidade v, no eixo z velocidade w, e o centro desse volume de controle é o nosso ponto O. Tá? Nesse ponto O, a gente vai ter uma velocidade, seria essa aqui, e uma massa específica u. Tá? A velocidade a gente teria das três seus componentes, né? Em u, v e w, x, y e z. Beleza? Então a gente vai começar a analisar na face direita, tá? Então quem que tem na face direita? Bom, na face direita a gente vai ter a velocidade u aqui. Então vamos lá. Na verdade a gente vai analisar aqui a face direita com base no centro. Quem que eu sei a velocidade? Eu sei a velocidade do centro, mas eu não sei a velocidade na face direita. Então como que a gente faz quando a gente sabe a informação de um ponto, como a velocidade, né? Mas eu não sei do outro ponto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar as propriedades ρ e as velocidades nas faces com base na expansão em série de Taylor em torno de ρ. Então, igual a gente já fez, eu já expliquei, então a gente pode expressar a velocidade nessa face com base na velocidade do centro, que é u. Tá? Então, olha aqui, ó. Então vamos para a face direita. Então eu quero u para a posição x mais dx, porque x mais dx. Daqui até a posição O é x. Como eu tenho mais meio dx, então x mais dx, na verdade é dx sobre 2 ali, tá? Desculpa. Então vamos arrumar aqui, né? dx sobre 2. Agora sim, dx sobre 2. Então a gente vai ter aqui, para a face direita, né? Eu quero a velocidade u na posição x mais dx sobre 2 e a massa específica ρ para a posição x mais dx sobre 2. Quem que eu sei? A velocidade u no centro e a massa específica ρ. Tá? Então, escrevendo em série de Taylor, né, eu ficaria com ρ mais ρ de ρx dx sobre 2 mais ρ quadrado, del quadrado de ρ del x quadrado, 1 sobre 2 fatorial, dx quadrado sobre 2, mais assim por diante, tá? Quem não lembra isso aqui, volta aqui em alguma aula anterior, eu expliquei isso aqui, tá? A gente não vai considerar desse termo para frente, a gente vai ficar trabalhando só com esse primeiro aqui, tá? Então a gente vai desprezar os termos de ordem superior. Escrevendo novamente, a gente ficaria aqui
ρ na posição x mais dx sobre 2 vai ser igual a ρ mais del ρ del x dx sobre 2. Tá? Isso aqui é avaliado em qual posição? No centro, né? Rho do centro. E a velocidade? A velocidade vai ser a nossa velocidade u mais du del x sobre 2. Beleza? Novamente, em que posição? Na posição O. Então, isso aqui que a gente escreveu agora é só baseado na posição do centro do meu volume de controle. E eu vou fazer o quê? O mesmo para a face esquerda. Né? Aonde está a face esquerda? A face esquerda está aqui, certo? Em que posição que ela vai estar? Daqui até o centro é x. Então, é x menos dx sobre 2. Então, vai ficar ρ mais del ρ del x menos dx sobre 2. Isso vai ser igual a ρ menos del ρ del x dx sobre 2. E eu faço o mesmo aqui para a velocidade, então ficaria com u menos del u del x dx sobre 2. E aqui mostrando, né, que a gente está avaliando essa face aqui, que é o que a gente está encontrando aqui, com base no que está acontecendo aqui na posição O. Tá? Novamente aqui faltou um dividido por 2 aqui. Beleza? Então a gente vai fazer o quê? Vamos continuar desenvolvendo, né? Mas basicamente a gente vai acabar fazendo a mesma coisa para todas as faces, mas daqui a pouco eu vou mostrar. Então, vamos continuar aqui. Então a gente tinha escrito já, né? Como que ia ficar ρ e u na face esquerda e na face direita, né? Então a gente pode fazer a mesma coisa agora para as demais faces. Então a gente poderia fazer a mesma coisa para a face de baixo, para a face de cima, né? Então o que a gente iria fazer é face esquerda, face direita, de baixo, de cima, da frente e de trás. E a gente ia fazer a mesma coisa para as três faces, tá? Mas iria ficar da mesma forma, né? Só iria mudar ali, ao invés de U seria V, ao invés de X seria Y, então basicamente só isso que ia acabar mudando, tá? Então, para que a gente está fazendo isso, né? Então, a gente vai empregar essas seis faces aqui, né? As expressões que a gente encontrar para cada uma das faces, para avaliar a integral de superfície da face, a integral de superfície da equação de conservação da massa. Então, a gente tem aqui a equação de conservação da massa, né? E o que a gente está querendo fazer é avaliar essa integral de superfície aqui para cada uma das faces que a gente está trabalhando, né? Então a gente faria face esquerda, face direita, face da frente, face de trás. Então, para cada uma delas a gente vai acabar escrevendo uma expressão. Então, só lembrando aqui, né? Por que a gente está fazendo isso? Então, nada mais é do que essa integral, ela avalia o que está cruzando a minha superfície, né, de controle. Então, essa aqui seria a minha superfície de controle. Então, desse lado está cruzando que velocidade? Velocidade aqui na face esquerda. Que velocidade está cruzando nessa fronteira? Velocidade U na posição x menos dx sobre 2. Qual que é a densidade aqui? X menos a densidade, né, para a posição x menos dx sobre 2. Então, basicamente isso que a gente vai fazer. Então, olha aqui, ó, na face esquerda. Então, o que a gente teria? Primeiro, a multiplicação aqui da velocidade do produto escalar VdA, né? É basicamente, lembrando, a gente quer fazer isso aqui para achar qual sinal que é, né? Se estão para o mesmo lado, positivo, se estão em lados contrários, negativo. Então, VdA nesse caso aqui, cada um para um lado, negativo. Já coloco o negativo aqui. E agora a base, basicamente eu preciso escrever ρVdA. Quem que é ρ? ρ seria o ρ da posição x menos dx sobre 2, que é ρ menos del ρ del x dx sobre 2, mas específica na face esquerda. Quem que é a velocidade? Desculpa. A velocidade seria a velocidade na face esquerda. Quem que é? A velocidade na posição x menos dx sobre 2. Então seria aquela expressão que a gente acabou de encontrar. Quem que é o nosso dA? Nosso dA basicamente seria então, face esquerda, né? Seria então a altura vezes a largura, então seria dy dz. E acabou. E eu faço a mesma coisa para a face direita, ó. Então, primeira coisa, produto escalar. Face direita,
quem que vai ser aqui, ó, o dA. U para que posição? X mais dx sobre 2, certo? Então, eu faço exatamente a mesma coisa, mesmo lado, positivo, né? Quem que vai ser a minha massa específica? Rho mais del Rho del x dx sobre 2. Quem que vai ser a minha velocidade? U mais del U del x dx sobre 2. E quem que vai ser meu dA? O mesmo dy dz, tá? Então, agora que eu consegui escrever as expressões para cada uma das direções, né? Então, para cada uma das faces, eu faria essa mesma coisa aqui, fiz para a face esquerda, fiz para a face direita, faria para a face de cima, para de baixo, para da frente, para de trás, tá? Então, eu faço o mesmo para todas as faces e somo todos os termos, tá? Por quê? Porque a gente está avaliando o que está cruzando a minha superfície de controle. Então, se eu somar as 6 faces, eu ficaria com vamos nessas duas faces primeiro, né? Face esquerda e face direita, né? Então, se eu fizesse a soma dessas duas faces, eu ficaria com U del Rho del x mais Rho del U del x dx dy dz. Então, depois vocês tentem fazer, ó, eu iria ter que fazer a multiplicação Rho del Rho vezes U. Então, eu só iria ter que fazer essa multiplicação aqui e somar essa face com essa face, e eu iria chegar nesse resultado aqui, tá bom? Isso aqui eu posso reescrever de que maneira? Né? Isso aqui, ó, del Rho del x, né? Porque se eu fizesse aqui, se eu resolvesse isso aqui, ó, eu ficaria com Rho del U del x mais U del Rho del x, exatamente o que a gente tem aqui, tá? Então, eu poderia reescrever dessa maneira, só para deixar mais curto. Mas isso aqui, é exatamente a mesma coisa. Não, eu fiz isso para as duas faces, esquerda e direita. Eu iria fazer então agora para a face da frente e a de trás, somaria as duas, de baixo e a de cima. Então eu ficaria para as outras faces basicamente com isso aqui também, ó. Eu ficaria com del Rho del V del Y dx dy dz e del Rho W del Z dx dy e dz, tá? Então, o resultado da soma de todas as faces, né, se eu somasse esse termo com esse termo com esse termo, eu ficaria aqui, a minha integral da superfície de controle seria igual del Rho U del x mais del Rho V del y del Rho W del Z dx dy dz. Simplesmente somei todos os termos porque estou somando todas as faces, né? Então, a gente já conseguiu encontrar a parte da integral da superfície de controle, falta a parte do volume de controle. Então, a integral do volume de controle seria essa aqui, certo? Então, se a gente interpretar ela, o que seria isso aqui? Seria interpretado como a taxa de variação da massa no volume de controle. Então, basicamente, eu ficaria com a del de del t, a variação de alguma coisa no tempo. Então, variação da massa por unidade de tempo. Então, Rho dx dy dz. Então, eu ficaria com uma variação de massa por unidade de tempo. Então, eu ficaria com del Rho del t dx dy dz. Agora que eu já encontrei, né, a integral da face da superfície de controle e a integral do meu volume de controle, eu posso voltar na minha equação de conservação da massa e substituir. Então, eu ficaria com, para a superfície de controle aqui, né, eu ficaria com del Rho del x mais del Rho V del y, del Rho W del z, mais agora a parte do volume de controle, del Rho del t. Tudo isso aqui multiplicado dx dy dz. Então, não preciso mais trabalhar com dx dy dz, certo? Porque do outro lado da igualdade está igual a zero. Dx dy dz não são zero. Então, só essa parte interna ficaria igual a zero. Então, essa aqui é a forma diferencial da equação de conservação da massa. Também chamada de equação da continuidade. Tá? Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais com essa equação antes de resolver um exercício, tá bom? Mas, só isso. Então,
chegamos na nossa equação, né, de conservação da massa na forma diferencial, também chamada de equação da continuidade. E aqui só para vocês entenderem que muitas vezes no livro aparece de uma outra maneira, né? A gente sabe que o operador vetorial del, que é escrito dessa forma, né, em coordenadas retangulares, ele é expresso por vetor unitário i, del x, vetor unitário j, del y. Então a gente pode reescrever essa equação, pode reescrever essa parte da equação, né, da seguinte maneira, né? Então seria um produto escalar, né, de v do operador vetorial del rho v, a velocidade. Então a conservação da massa pode ser escrita da seguinte maneira, tá? Mas a gente vai acabar não trabalhando com essa equação, é só para poder reduzir o tamanho dela, tá? E muitas vezes o livro só apresenta ela, mas a gente acaba trabalhando com essa aqui, é mais uma curiosidade que muitas vezes mostra isso aqui, tá? Então vamos trabalhar com algumas simplificações. Como assim? Vamos considerar, por exemplo, o primeiro caso, que o fluido é incompressível. Então, ρ constante. Se ρ constante não depende do tempo, se ρ é constante não depende da posição, então a gente ficaria apenas com del U, del x, mais del V, del y, del ômega, del z. Beleza? E se a gente tiver, ao invés de um fluido incompressível, a gente tiver um regime permanente, né? Ou seja, independente do tempo. Então, só esse termo da minha equação aqui, né, a massa específica não vai variar em função do tempo, então eu fico só com os demais termos. Beleza? Então essas são as duas principais simplificações que acabam acontecendo. Então só para a gente conseguir entender um pouquinho melhor isso aqui, vamos dar uma olhada aqui num exemplo, tá? Então a gente tem, o exemplo é o seguinte, para um escoamento bidimensional, no plano x e y, então a gente só vai estar trabalhando com x e y, a componente x da velocidade é u igual a x, e o que eu quero saber é o seguinte, determine uma possível componente y para o escoamento incompressível. Então eu quero saber se existe uma velocidade em y, e quantas componentes y são possíveis, então em quantos casos são possíveis. Tá? Daqui a pouco, quando a gente for resolver, vocês vão entender o que isso quer dizer. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente escreve a equação da conservação da massa, certo? E a gente faz a simplificação. Qual que é a simplificação? Escoamento incompressível. Então, ρ constante. Então, não preciso trabalhar com isso, né? Ρ é constante, ρ constante. E eu ficaria com esse caso. Del U, del x, mais del V, del y, del ômega, del z. Isso é igual a zero, certo? Então, agora, para eu resolver, eu posso fazer uma segunda simplificação na minha equação. Qual que é? Eu só tenho no plano x e y, então não preciso trabalhar com ômega, já que é 2D. Então eu ficaria com del U, del x, mais del V, del y, isso é igual a zero. E eu posso reescrever isso da seguinte maneira, né? De del V, del y vai ser igual a menos del U, del x, certo? Mesma coisa, né? A gente sabe que U é igual a AX. Então agora eu posso escrever que del V, del y vai ser igual a quem? Menos, qual que é a derivada da velocidade em relação a x? Menos A, ok? Então eu cheguei aqui, né, que del V, del y vai ser igual a menos A, beleza? Então agora o que a gente pode fazer? A gente pode integrar. Então a gente ficaria aqui, a velocidade seria igual a integral de del V, del y, dy, mais uma função x de t. Por que isso aqui? Tá? Porque aqui não falou, né, se é função ou não do tempo. Então isso aqui não ficou claro, não foi passada essa informação. Então a gente tem que considerar o tempo aqui. E a gente tem que também considerar x nessa parte. Por quê? Se a gente fizer a derivada de v, por exemplo, derivada de v em relação a y, nunca vai envolver o x, mas pode ser que o vetor velocidade tenha. Como assim? Olha só, vamos supor que o vetor velocidade fosse 2x mais
3y. Ou se eu escrevesse o vetor velocidade como apenas 3y. Então olha só, se eu não fizesse essa consideração, ó, a derivada de v em relação a y, 3. Derivada de v em relação a y, 3. É o mesmo vetor velocidade? Não. Então eu preciso fazer essa soma aqui, né? Da mesma forma que eu poderia escrever, por exemplo, v igual 2x mais 3y mais 2t. Mesma coisa. Então, se eu fizesse a derivada de v em relação a y, desses três casos, seria igual, né? Mas não estaria certo. Então, por isso que eu preciso fazer essa mais uma f de x de t. Pode ser que essa f de x de t seja zero? Pode ser. Como pode ser que essa f de x de t seja 3y mais 2t. Tá? Então, eu tenho que pensar nisso aqui. Então, vamos continuar ali do outro lado para resolver. Vamos só apagar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai escrever aqui a nossa velocidade. Vai ser igual a menos AY, né? Del V, del Y, menos a integral de menos a dy, menos AY, mais uma função f de x de t, tá? Vou até escrever essa parte da f de x de t. A função de x e de t aparece porque tínhamos uma derivada parcial de v com relação a y. Então, se a gente tinha uma derivada parcial de v em relação a y, significa que a minha velocidade ela pode ser função ainda, a velocidade de v pode ser função ainda de x e de t. Por isso que a gente soma aqui essa x de t, certo? Como pode ser que essa x de t seja uma constante? Então seja um valor constante, como assim? Olha aqui, se a gente fizesse v igual a 3y mais 2, certo? Por isso que a gente tem que colocar essa f de x de t. Eu não sei quem ela é, mas se ele me desse outras informações, eu poderia verificar que ela seria isso aqui, ou seria 0, ou seria uma constante 2, ou seria 3y mais 2t. Tá? Então, como a função x, como a função de x e de t a função de x e de t aparece porque tinha uma derivada parcial de v com relação a y. Como é uma derivada parcial, então eu tenho que supor que a minha velocidade v ainda pode depender de x e de t. Beleza? Então vamos lá. Então qualquer função f de xt é permitida. Visto que del y de uma f de x de t vai ser igual a zero, certo? Então é isso que a gente acabou de ver ali. Então, quantas componentes y são possíveis? Então, na verdade a gente teria essa parte principal, mas aqui qualquer função. Como ele não me deu nenhuma outra informação, então seria infinitas opções. O que a gente pode fazer, né? A gente pode determinar a função mais simples. Qual seria ela? Então, a expressão mais simples para v é obtida quando a f de x de t vai ser igual a zero, certo? Então, o mais simples de todas elas, ó, só olhar aqui, qual que é? Essa aqui, quando a gente considera a nossa f de x de t igual a zero. Então, a gente ficaria aqui, a nossa velocidade seria igual a menos a y.
E com isso, qual que é o nosso vetor velocidade? Então, o nosso vetor velocidade seria o AX vetor unitário I menos AY vetor unitário J. Beleza? Então, esse aqui seria uma das possíveis componentes de Y, né? E esse seria o caso mais simples de todos. Ok? Então, vamos trabalhar mais um pouquinho ainda com a equação da continuidade ou equação da conservação da massa. Então, vamos resolver esse exemplo aqui. Tá? Então, a gente tem um pistão cilindro. No instante em que o pistão está afastado a uma distância L igual a 0,15 metros, a gente tem uma massa específica do gás de 18 kg por metro cúbico, tá? Uniforme. Nesse instante, o pistão começa a se mover, afastando-se aqui da parte fechada. Então, ele começa a se mover nesse instante com uma velocidade de 12 metros por segundo. Considere que a velocidade do gás, né, quando ele começou a se mover, ela é proporcional à distância em relação à extremidade fechada. Então, nesse instante, nesse momento, né, a velocidade ela é proporcional, né, e ela é proporcional à distância em relação à extremidade fechada. Então, ela vai de 0 na extremidade fechada a U igual a V no pistão. Então, quando a distância é igual a do pistão, é U igual a V, tá? Que seria esses 12 metros por segundo. E o que eu quero saber é qual a taxa de variação da massa específica do gás nesse instante de tempo. Então, eu quero saber se a taxa de variação da massa Δρ ΔT para quando é esse instante de tempo em que T é igual a 0. Tá? Então, o que a gente começa a fazer? Vamos lá. Em T igual a 0, a gente tem essa massa específica e ele diz aqui que a velocidade de gás é unidimensional e proporcional à distância em relação à extremidade fechada. Então, unidimensional, então a gente só vai ter a velocidade em U, na direção de x, e ela é proporcional à distância em relação à extremidade fechada de 0 na extremidade. Então, quando x é igual a 0, a velocidade é igual a 0. Quando x é igual a L, a velocidade é igual a V, que é esses 12 metros por segundo. Então, a nossa equação da velocidade seria U igual a Vx sobre L. Ok? Então, agora a gente vai trabalhar com a nossa equação da continuidade ou da conservação da quantidade, da conservação da massa, para a gente encontrar a taxa de variação da massa, que seria o nosso Δρ ΔT, mais para quando T é igual a 0. Então é isso que a gente está querendo fazer. Então vamos lá. O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente escreve a equação da conservação, certo? Então a gente escreve ela da forma completa e depois a gente vai simplificando ela, tá? Então escrevemos ela na forma completa e vamos começar a simplificar. Unidimensional, então eu não vou trabalhar, não vai variar em função de y e não vai variar em função de z. Então eu ficaria com ΔρU ΔX mais Δρ ΔT igual a 0 e eu posso reescrever isso aqui com Δρ ΔT vai ser igual a menos ΔρU ΔX, beleza? E isso aqui pode ser reescrito como Δρ ΔT vai ser igual a menos ρ ΔρU ΔX menos o Δρ ΔX, certo? Então, só fiz ali a derivada, né? Então, vamos lá. O que mais? Ρ é uniforme, não falou que ρ era uniforme? Então, foi falado aqui no exercício, ó, é uniforme. Então, já que ρ ele é uniforme, então não varia em função de x. Δρ ΔX vai ser igual a 0. Então, a gente vai ficar com Δρ ΔT vai ser igual a menos ρ ΔU ΔX, beleza? A gente sabe que a velocidade a gente sabe que a nossa velocidade é VL sobre x,
Então, del x vai ser igual a quem? Vai ser igual a V sobre L. Tá? Opa, aqui tá errado. Agora sim. Vx sobre L. Agora tá certo. Então, a nossa velocidade é Vx sobre L, então a derivada obrigatoriamente precisa ser V sobre L. Então, a gente ficou com o nosso variação da massa específica no tempo vai ser igual a menos o V sobre L. O que eu estou querendo aqui? A taxa de variação nesse instante de tempo, quando começou a se mover. Então, nesse instante de t igual a zero. Então, del ρ, del t, para quando t é igual a zero, vai ser igual a quem? Menos ρ0 V sobre L. Então, isso vai ser menos 18 vezes 12 dividido por 0,15. Certo? Então, eu vou ficar com essa taxa, vai ser menos 100 quilogramas. Opa, tem um patra mais, agora sim. Quilogramas cubos segundo. Tá? Então, é isso que a gente vai ficar ali com essa taxa de variação.